Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Estamos no ano de comemoração dos 40 anos do restabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e a China, os 20 anos da região administrativa especial de Macau. O Presidente da República acaba de visitar Macau e também o restante território chinês. O tema deste programa é exatamente Portugal, a China e a Europa. Esta relação de séculos de história e de cultura, mas também trocas comerciais, está no centro desta nossa conversa nos próximos 30 minutos. São nossos convidados Álvaro Rosa, macaense, um doutorado em Gestão Estratégica e Desenvolvimento Empresarial pelo ISCTE, onde dá aulas, é um especialista na cultura de gestão asiática, neste painel com Fernanda Ilhéu, economista, professora do Instituto Superior de Economia e Gestão, viveu 18 anos em Macau, é especializada na internacionalização das empresas portuguesas para a China e presidente da Associação Amigos da Nova Rota da Seda. São os nossos convidados para falarmos nos próximos 30 minutos sobre as relações entre Portugal, a China e a Europa. Obrigado pela vossa presença. Um gosto de recebê-los aqui no Da Capa à Contra Capa, esta parceria da Fundação Francisco Manuel dos Santos com a Renascença. Álvaro Rosa, vamos só fazer aqui um ponto prévio e enquadrar a China no mundo. Enquadrar a China no mundo hoje passa pelos equilíbrios globais e neste momento, à hora que estamos a registrar este programa, estão em curso ainda difíceis conversações económicas entre os Estados Unidos e a China, no ponto de vista comercial. De resto, os Estados Unidos já aplicaram já um conjunto de tarifas da ordem dos 200 mil milhões de dólares. Confirmo. Sobre as importações chinesas, excluindo, apesar de tudo, esse detalhe em particular. A verdade é que a China, como ator global, do ponto de vista económico, não é de agora, mas o que podemos dizer de hoje em dia da estratégia chinesa, de reinvenção, de atualização, da qual a chamada Nova Rota da Seda é, digamos, o instrumento mais atualizado, é isso? Bom dia. Eu penso que a China tenta evitar uma coisa chamada armadilha de rendimento médio, ou seja, ficar presa a um modelo de económico de crescimento. Portanto, a China tem que crescer, tem que encontrar novas maneiras de crescer, portanto, daí reinventar a nova rota de seda, daí vir à Europa, ir à África, etc. Ou seja, a China hoje tem necessidade de um posicionamento novo que não depende apenas das exportações como tem feito ao longo dos últimos 30 anos. Quer posicionar-se em todo o mundo. Um líder global. Naturalmente, a China tem uma ambição de estar presente em todo o mundo. Nada escapa, desde a parte económica, militar, até no espaço. Talvez, porque a única maneira de ficar presa a um modelo económico. Portanto, é estar em todos os lados e o militar é necessário para proteger o económico e o espaço representa amanhã. Portanto, a China tem que estar presente, tem que conquistar o mundo, tem que conquistar o espaço para garantir o amanhã da China. E para isso é necessariamente há que passar por uma confrontação com os Estados Unidos? Eu penso que não é confrontação que a China procura. A China não é um país que procura confrontações. No entanto, a China, os Estados Unidos é que não podem deixar que a China cresça demasiado depressa e que ultrapasse os Estados Unidos. Daí que essas negociações, apesar de serem muito focadas no comércio, têm muitas implicações que não são visíveis, não são divulgadas com muita força, nomeadamente as patentes e os direitos e do género. Ou seja, os Estados Unidos tentam travar o crescimento da China, mais do que a China tentar convencer os Estados Unidos que a China vem de boa fé. Fernanda Ilhéu, o que quer a China, afinal? Olha, a China tem tido um percurso extraordinário desde 1979
Eu cheguei a Macau exatamente em fevereiro de 79, uma semana depois do início das relações diplomáticas de Portugal com a China, com a República Popular da China, porque já existiram relações diplomáticas antigas, temos quase 500 anos de relação com a China. Claro. Mas houve um período em que Portugal não reconheceu o governo da China e, portanto, as relações diplomáticas estavam, de certa maneira, limitadas de uma forma direta e a única coisa que nos unia era Macau. E havia na comunidade chinesa de Macau interlocutores que, de certa forma, faziam um intercâmbio entre a posição da China e a posição portuguesa sobre muita coisa que se passava, quase tudo que se passava no território que fosse importante do ponto de vista estratégico. E eu tive a sorte de fazer um percurso de acompanhamento do que é que foi essa China fechada, dessa China da Idade Média, para uma China que se situa hoje no século XXI, numa vanguarda em que parece, a quem observa, que ela está, de certa forma, a desafiar os Estados Unidos. Mas o que a China diz sempre é que a sua posição não é de desafio aos Estados Unidos, a sua posição é de construir um mundo multilateral. Claro que existem aqui componentes de desenvolvimento interno, como o meu colega e amigo Álvaro Rosa já referiu, mas também existem modelos e existem posicionamentos da China no contexto internacional. E nós temos que compreender que uma economia que é a segunda economia do mundo e que tem a força que a economia chinesa tem neste momento, não pode ser subalternizada nas instituições internacionais e nas relações internacionais. Tem que ter uma voz, como tem a Europa, os Estados Unidos e nomeadamente os G7, os países do G7, etc. Porque nós estamos a caminhar para um mundo completamente diferente em termos de geoeconomia e geopolítica. A China tem, primeiro que tudo, uma questão que é a questão interna, é que não pode parar com o seu ritmo de crescimento, porque isso não só terá implicações muito graves para a própria China, como para o mundo todo. Não podemos voltar para trás. Convém lembrar que desde 1979, portanto 30 e 35 anos deste modelo de desenvolvimento económico, que já não é novo, porque agora há outro modelo, que podemos falar a seguir, 700 milhões de pessoas saíram do limiar da pobreza. E isto não pode ser esquecido e não pode voltar para trás. Agora, há esse risco? Há esse risco. Há sempre esse risco. E, portanto, a China gera toda a sua posição interna e externa, sempre preocupada com onde estamos e para onde vamos, e não podemos voltar para trás. São 1,4 bilhões de pessoas, 1.400 milhões. É muita gente. E um país que cresce a 6,5%, se crescer a 5% já vai ter problemas de emprego, já vai ter problemas internos. E quando eu digo problemas de emprego, também vamos ter problemas sociais a seguir. Daí a necessidade de abrir o leque, digamos, de opção do ponto de vista económico. Exatamente. Primeiro que tudo, esta iniciativa, uma faixa e uma rota, começou por ser uma iniciativa muito preocupada com a sustentabilidade do crescimento chinês. Era preciso expandir e era preciso aproveitar nessa expansão posterior o reforço, o desenvolvimento das províncias mais pobres, nomeadamente do corredor de Gansu e da província de Xinjiang, onde neste momento se verificam os rendimentos per capita mais baixos da China, entre 4.000 a 7.000 US dólares por ano. A China tem neste momento, em média, 9.000 US dólares per capita, mas tem, por exemplo, províncias e cidades onde já está ao nível de países europeus, nomeadamente Portugal, Grécia, etc. Essas províncias têm, além disso, um outro problema. São províncias onde existe uma grande penetração muçulmana, sobretudo em Xinjiang. E a China receia que existem por ali movimentos em que o Daesh se infiltre. Não avance mais, porque já está a elencar aí algo para a nossa fase seguinte, que é tentarmos, no fundo, também aqui olhar para a dinâmica interna chinesa. E, Sim. de facto, quando eu perguntei se há risco, e pergunto assim a Álvaro Rosa, dos fatores de risco que podem, digamos, na edificação económica e política da China, colocar em causa o edifício, digamos, propriamente dito. A China, como disse a colega a professora Fernanda Ilhão, quando o crescimento cair para 5%, vai haver muito desemprego na China e logo vai trazer problemas sociais. Né? Este é um maior risco.
mas a China fez um estudo recente, depois da entrada no poder do Xi Jinping, quais são os riscos da China, que a China vem enfrenta. E a China descobriu que o maior risco que a China enfrenta é no campo da ideologia. Daí os problemas que a professora Fernanda Vilhel acabou de dizer, problemas com Xinjiang e com zonas pobres e com... Da ideologia, disse. Exatamente, com problema de ideologia. Daí há muita repressão na Xinjiang, na repressão nas zonas no Tibete, portanto, para garantir que toda a população se alinha com o pensamento criado pela central. Isso quer dizer que a China tem que arrumar a sua casa nessa perspectiva primeiro? O Partido Comunista assim pensa. O Partido Comunista Chinês assim pensa. Que todos se alinhem pela diapasão do Partido Comunista. Mas isso vai demorar algum tempo, isso é muito difícil nos tempos Sim, modernos. É verdade, mas eles trabalham nisso, né? Eles prepararam-se, né? A China é uma meritocracia, e eles prepararam-se e vão preparando as populações para alinhar com esta filosofia chinesa. E onde é que entra o desafio democrático da China? Não estou a falar demográfico, mas democrático. Eu não sei se o povo chinês precisa de democracia. No entanto, há ensaios de democracia no Partido Comunista, né? Ou seja, as eleições locais ou dentro das estruturas bases do partido, há eleições. Né? Apesar de serem eleições e os candidatos não são livres, são membros do partido. No entanto, eleições controladas. Sim, mas há um ensaio. A China faz ensaio das eleições, né? Para ver o que é que se pode sair por aí fora. Por exemplo, o Macau e Hong Kong são duas regiões especiais. Há eleições para o chefe executivo. Portanto, não sendo China, são regiões especiais administrativas. No entanto, é uma forma da China ensaiar como é que se processa a democracia, como é que se pode tornar previsível o comportamento das populações e como é que se pode melhorar o sistema. Portanto, uma democracia à chinesa, digamos assim. Podemos assim dizer, né? Não há sistemas políticos perfeitos, mas a China tenta ensaiar o seu sistema. Certo. Gostava de ouvi-la sobre isto, Fernandinha. Bom, claramente, falou muito bem, o Álvaro Rosa disse... A democracia chinesa é uma coisa que eu não sei o que é propriamente. Sei que existe um Partido Comunista com características chinesas. E isto já faz uma diferença enorme para nós compreendermos do que é que estamos a falar. Porque aquilo que nós temos de referência no Partido Comunista é um Partido Comunista soviético, que tem determinadas características, ou que não se pode plasmar no chamado Partido Comunista com características chinesas. Dentro do diálogo, dentro da comunicação que as autoridades, e nomeadamente o presidente chinês, fazem, vem referido muitas vezes que a China nunca terá uma democracia tipo ocidental. E é preciso sempre ligar os sistemas políticos às dimensões culturais. É preciso conhecer a dimensão cultural da China para perceber que, historicamente, na sua forma de funcionar todos os dias, nas suas atitudes perante a realidade, não está uma formatação que nos indique que vão ter um comportamento tipo democracia ocidental. Mas podem progredir no sistema que têm. E isso era o que o Álvaro Rosa estava a dizer, tem feito progresso. Nomeadamente, essa consulta popular é muito feita ao nível da população, é feito junto dos chefes da aldeia. As aldeias têm, as vilas, as aldeias, têm muitas vezes confrontações políticas por esta forma participativa de interação que leva a que depois essas pessoas dessas vilas e aldeias recorram para o governo. Digamos que o governo que está mais longe é mais amigo que o governo que está mais perto. Isso está ligado ao tal novo modelo que começou a enunciar? Não está. O novo modelo que eu estava a falar é um novo modelo económico. Nos primeiros 30 anos, a China teve como modelo económico a industrialização, a urbanização, baseada no investimento direto estrangeiro. Portanto, era preciso atrair para a China as cadeias de valor global, e foram essas cadeias de valor global, lideradas por empresas americanas, europeias, japonesas, que levaram para a China a tecnologia, o capital e os mercados. E isto foi o suficiente para dinamizar todo o grande exército de mão de obra chinesa de baixíssimo preço, de baixíssimo custo. Em 1979 o per capita na China eram cerca de 178 US$. Portanto, estamos a ver aos níveis a que estamos a falar de custos, e com facilidades enormes em termos fiscais e de concessão de terrenos para a construção de fábricas, etc. Esse modelo
foi crescendo e suportou este crescimento da China praticamente com taxas médias de crescimento de 10% ao ano, durante 30 e tal anos. Agora, chegou a um ponto, o professor Álvaro Rosa disse, que atingiu o chamado armadilha de rendimento médio. E, portanto, a China já não é suficientemente barata para conseguir competir pelo custo nos mercados internacionais, mas a China não é suficientemente tecnológica e o valor dos produtos que a China exporta não são percebidos como produtos de valor. Portanto, o consumidor mundial não está disposto a pagar um preço médio ou alto por produtos feitos na China. E isto é uma armadilha terrível, porque não se vende aos mercados de baixo preço, porque já não se concorre, não se compete e já não se consegue vender aos outros porque o consumidor não está disposto a pagar. Portanto, se é para concorrer com a Espanha, com Portugal, com a Itália, então compre italiano. Não vou comprar chinês. É esta armadilha que tem que ser resolvida com um novo modelo. E qual é o novo modelo? É que este novo modelo já não vai basear-se na mão de obra barata, vai basear-se na tecnologia, no conhecimento e no marketing. E, portanto, o que é que a China tem andado a fazer? Tem andado a comprar empresas na Europa, nomeadamente que lhe trazem essa tecnologia, esse know-how, esse marketing, essa marca. Muitas vezes temos marcas conhecidíssimas aí, que já são de capital chinês, mas continuam a utilizar a marca europeia ou americana, porque é essa que vende. E há ainda o desafio em relação à questão das patentes. Está tudo relacionado. Está tudo relacionado. Mas agora com uma alteração muito curiosa, e é um dos aspectos que está agora a ser discutido com os Estados Unidos, é exatamente as patentes e a transferência de tecnologia. São os dois pontos quentes na negociação. E é muito interessante, porque a China, durante muitos anos, era, digamos, amada fita. Copiava os modelos, copiava os conceitos, copiava tudo. É a ideia que subsiste. Mas essa ideia começa a ser um bocadinho outra. A China também tem medo de ser vítima dessa cópia. Então também já se quer proteger. Porque, repare, quando a China tem já um conhecimento avançado na área da robótica, na área da nanotecnologia, da área da inteligência artificial, na área, estamos a falar da Huawei, das 4.0, do Big Data, etc., a China também tem que se proteger. Está no mesmo terreno. Portanto, as coisas estão-se a alterar. Agora, a China, economicamente, está a fazer um passo gigantesco, não para atrair as cadeias de valor global, mas para liderar as cadeias de valor global. E isto altera completamente as regras de relacionamento económico. E aí também entra esta nova rota da seda, digamos assim. Também, esta rota da seda, como eu disse, começou por ser o chamado revitalização das antigas rotas da seda, que, como se sabe, foram rotas de grande riqueza e de grande desenvolvimento e de grande troca cultural e religiosa e comercial e tudo passou por ali. Esta expansão começou por ser muito focada na ideia de que o centro da Ásia, entre a China e a Europa, haviam territórios imensos, riquíssimos, que não estavam a ser devidamente explorados, e por isso a primeira ideia que surgiu foi como é que vamos dinamizar estes territórios, obviamente construindo infraestruturas para depois facilitar o comércio e o investimento. Mas isso rapidamente foi ultrapassado para um nível superior, quando em 2017 Xi Jinping se sentou em Davos para fazer o seu discurso e teve a deixa dos americanos, do presidente Trump, dizendo que o proteccionismo era a norma para os Estados Unidos, a América primeiro. Então Xi Jinping faz um passo histórico que diz: nós, chineses e europeus, não podemos deixar que a globalização volte para trás. Ora, aí está. Nós vamos liderar este processo. E aqui falou em europeus, e eu quero trazer este debate para a Europa, Álvaro Rosa. Tem havido algumas reservas ainda na Europa em relação a este projeto. Países que aderem, países que tentam um equilíbrio porque também são aliados dos Estados Unidos. Aqui em Portugal tem-se discutido um pouco sobre isto. Objetivamente, o interesse europeu, na sua perspectiva, é embarcar nesta proposta chinesa? Eu penso que é importante. Ou incontornável, se calhar, até do ponto de vista económico. Eu digo sempre, a China é sempre incontornável. Ou a China é nosso parceiro ou é nosso concorrente. Portanto, é preferível que a China seja nosso parceiro do que concorrente. Não é? Portanto, acho que a Europa deve participar nesta construção deste novo futuro. Não é? Mas as dúvidas permanecem e algumas são antigas, como estava aqui a referenciar, da questão da transferência de tecnologia. Há um esforço por parte da China de resolver essa vou chamar-lhe até uma má fama, porque também falou um bocadinho da questão dos consumidores em relação à qualidade do produto chinês. Sim.
Naturalmente. A Alemanha tem feito uma campanha de não permitir que a China compre empresas europeias de índole tecnológica, exatamente por causa das patentes. Mas eu penso que isso no futuro vai ser cada vez mais difícil de evitar. O Open Access e a tecnologia cada vez mais transparente para a economia, portanto, proteger não resolve, né? Temos que encontrar novas formas de acrescentar valor aos produtos, novas formas de dinamizar os serviços e não preocupar-se com tecnologia. Porque tecnologia, o ensino, os livros, todos leem os mesmos livros. Portanto, mais de 10 anos, a competência na tecnologia, na chamada inteligência artificial, todos agora estão a investir nisso. Mas talvez o problema não seja a competência, mas a propriedade da tecnologia, a capacidade. Quando discutimos o caso Huawei, que é no fundo o acesso à rede 5G, no fundo à próxima rede, e a maneira como esse debate está a ser feito, o problema é a China de ter o acesso a um conjunto de dados. Mas podemos pensar mais longe, né? Por exemplo, a Samsung não faz investigação em 5G. A Samsung, desde que 4G nasceu, está a fazer investigação em 6G. O que quer dizer, a Samsung diz 5G e fica para vocês, fica para os outros. Ou seja, o futuro vai ser diferente do que nós vemos hoje. A tecnologia vai ser difícil de esconder. Importante é como nós acrescentamos valor sobre a tecnologia. Fernando Ilhéu, a relação Portugal com a China, nestes marcos dos 40 anos do restabelecimento das relações com a República Popular da China, a questão de Macau, naturalmente 20 anos depois, coloca Portugal numa posição especial até no contexto europeu, ou é apenas meramente simbólico que essa proximidade possa existir e possa ter algum impacto na estrutura da relação Europa-China? Esta relação da Europa-China, eu gostava só de voltar aqui um bocadinho atrás, tem sido muito problemática a partir da altura em que a China avança para este modelo de globalização. E isto nos primeiros, portanto isto foi em 2017, isto nos primeiros meses a Europa mostrou bastante a vontade de colaborar, mas começou a ser pressionada pelos Estados Unidos para não o fazer. E a grande dinâmica e grande dialética que se está a estabelecer neste momento é que países como a Alemanha e como a França querem que o diálogo com a China seja feito ao nível da União Europeia, da Comissão Europeia. E países, nomeadamente os países do Sul, como não veem isso progredir, então têm que se defender e fazer as suas relações bilaterais, porque a relação com faixa e rota pode ser bilateral ou multilateral. E o que é que está a acontecer neste momento? Já faixa e rota, o que está a dizer é aquilo, nova rota da seda. Portanto, só para quem está a ouvir, para quem está a ouvir, verdade, tem razão. A iniciativa é faixa e rota, a nova rota da seda marítima do século XXI. E às vezes a gente diz a nova rota da seda, às vezes a faixa e rota. Portanto, o que está a acontecer neste momento é que já há 15 países que assinaram um memorando de entendimento. Não é, há aqui uma má compreensão das pessoas, não se vai aderir porque não é uma organização internacional, não é um acordo internacional, não é algo que se adira, concorda-se em cooperar, porque a China, o desafio que faz é quem quiser cooperar nesta iniciativa vai trabalhar em conjunto connosco. Portanto, já houve 15 países que disseram que estão interessados. No caso português, houve uma alteração. No caso português foi em dezembro. E houve uma intensificação, que agora é marcada também na visita do Presidente da República à China, das relações políticas entre as duas partes. Foi uma forma simpática de dizer que continuavam a trabalhar em conjunto. Realmente já tinha havido uma manifestação deste género quando o professor Cavaco Silva foi à China. Portanto, há uma parceria estratégica assinada em 2005 que, volta e meia, é reafirmada. Já passou a chamar-se global, já passou, quer dizer que é abrangente, que é em todos os domínios, que é muito importante, que é estratégica, que é para o futuro. Anual, um encontro não, mais mas anual. isso também já existia mais ou menos. Existia as chamadas comissões mistas. As comissões mistas podem ser sempre esfiadas pelos ministros dos negócios estrangeiros. Mas uma coisa é diferente, é ter os primeiros ministros ou os presidentes, ministros dos negócios estrangeiros. De um lado e do outro ao mais alto nível. Sim, mas o que está lá é ministros dos negócios estrangeiros. Portanto, os ministros dos negócios estrangeiros já podia ir às comissões mistas, não. O que é muito importante reafirmar essa situação. Agora, voltando à sua questão, Portugal, à partida, tem uma relação com a China de maior proximidade e de maior conhecimento.
não é impunemente que se estão quase 500 anos num território, a administrar um território que teve fases boas e fases menos boas, mas que no conjunto foi tudo muito positivo. E eu acho que Portugal e a China podem se orgulhar da transição que fizeram em Macau, que do meu ponto de vista teve características muito mais positivas do que aquela que a Inglaterra fez com a China para Hong Kong. Mas estou a dizer a minha opinião pessoal. Sim. Eu estava lá, assisti a grande parte das negociações e percebi que nós tivemos sempre... E porquê já agora? Pois, porque é assim, a Inglaterra tinha uma visão, no meu ponto de vista, tinha uma visão de Hong Kong muito mais como uma colónia do que nós, muito mais colonial do que nós. Portanto, quando nós tivemos o 25 de Abril, transpusemos para Macau um pouco desse sistema democrata que estávamos a instalar aqui, e começou logo a haver uma assembleia onde estavam representantes, uns eleitos, outros nomeados pelo governador, outros eleitos nas associações cívicas, empresariais, e portanto já havia esta dinâmica em que em Hong Kong praticamente não existia. Só muito no fim, quase na passagem para a China, é que os ingleses se lembraram dessa democratização. E enquanto, por exemplo, em Inglaterra, e isto tem coisas positivas e negativas, e vai haver com certeza pessoas que estão a ouvir e que dizem os ingleses é que têm razão e outras que dizem que não. Os ingleses tiveram uma preocupação enorme, que foi assegurar a presença económica da Inglaterra naquela parte do mundo. E isso Portugal não conseguiu? E Portugal foi muito mais ligado aos valores humanos, à língua, no fundo teve uma posição mais isenta nesse aspecto, e não conseguiu. Não conseguiu porque não há grandes interesses económicos, ainda hoje em Macau, da parte de empresas portuguesas. Também é diferente, quer dizer... Também é diferente o nosso tecido empresarial. É muito diferente. E o nosso tecido empresarial. Mas em Hong Kong inventaram-se obras para meter empresas inglesas e depois colocaram-se algumas empresas francesas, alemãs, americanas para dourar aquela situação. Mas foi tudo estruturado. Por exemplo, em Hong Kong havia a preocupação que os quadros diretores que estavam na administração pública continuassem no território. Então criaram-se empresas paralelas e que fizeram-se contratos de consultoria entre essas empresas e os organismos públicos. E as pessoas que estavam aqui a dirigir um instituto, uma direção de serviços, passaram para a empresa e ficaram a ser consultores. Portanto, foi feito nessa ótica. Já voltamos a si. Álvaro Rosa, a sua perspectiva sobre este tema. E continuar essa questão, Macau, o governo português optou por reintegrar os funcionários públicos que estavam em Macau em Portugal. Ou seja, no dia 20 de dezembro de 1999, quando Portugal deixou Macau passou a ser Macau governado por agentes de Macau. Portanto, ao contrário, aconteceu em Hong Kong. Portanto, a opção foi diferente. Agora, uma coisa muito importante a história recente da China diz que muitos países tiveram comportamentos menos honestos na China, e Portugal foi o único país, se calhar, da Europa Ocidental que foi sempre amigo da China. Por isso, nos últimos 500 anos, as relações Portugal-China foram sempre mais pacíficas, mais aceitáveis do que a China com o Reino Unido. É um capital de confiança, no fundo é o que está a dizer. E não só, mas, não sei se lembra, de certeza se lembra, é por causa da guerra de ópio, né? Então, Hong Kong foi para ressarcir as despesas de guerra que a Inglaterra, o Reino Unido teve com a China, e foi oferecida ao Reino Unido. Portanto, ao contrário de Macau, foi uma ocupação, foi uma administração pacífica, né? A conceituação de ambas as partes. Nem sempre foi pacífica, mas no essencial as pessoas consensualmente aceitaram o estabelecimento de Portugal na China. Mas para lá da questão de Macau, ou seja, a relação Portugal-China, é claro que Macau é relevante e é particular e simbólico, mas para além disso, Portugal-China, quer dizer, do ponto de vista de escala, não vale a pena, a balança desequilibra-se muito, não é, Fernanda Ilhéu? Desequilibra-se muito. É preciso ver também o grau de internacionalização das empresas portuguesas. Durante muitos anos eu acompanhei, inclusive cheguei a ser delegada da AICEP em Macau e Hong Kong. E como não havia ainda delegado na China, eu viajava para a China com alguma frequência para tentar, de certa forma, dar apoio às empresas portuguesas. E o que é que eu percebi? Percebi que as empresas
com algumas exceções, na sua grande maioria, não tinham ainda muita experiência de internacionalização. E então, estavam muito cautelosas em relação à China, porque é um mercado muito difícil, é um mercado que exige uma grande adaptação e exige práticas de marketing muito apropriadas e diferentes do que se usam muitas vezes cá. E então as empresas tentavam entrar no mercado pela via de menos risco, o que é normal numa empresa. Portanto, iam sempre para a via da exportação indireta ou direta. Através de um parceiro no terreno local. De um parceiro no terreno local, etc. E não faziam, e não iam fazer aquilo que na altura era a regra para entrar no mercado chinês, que era o investimento. A forma de entrar na China foi sempre muito mais via investimento direto estrangeiro do que via exportação. Mas Portugal não tem capital. Portugal não tinha muito capital, sobretudo não tinha muita coragem para dar esse passo, porque ele era considerado importante, arriscado. Podia pôr em causa as empresas, etc. Portanto, as empresas foram muito cautelosas e não estavam habituadas a entrar no mercado. Dessa forma, por exemplo, os americanos e hoje em dia os chineses entram preferencialmente nos outros países via investimento. Compram empresas que já existem, fusões, aquisições... Mas lá está, o capital é muito superior, é o que quer dizer. O capital é muito superior, mas não quer dizer que não se pudessem instalar, porque o investimento não é preciso ser em fábricas. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, a Zara, que é um mundo já muito sofisticado e de uma grande dimensão, mas a Zara, quando começou na China, já foi há uns anos, relativamente grandes, a China não era tão aberta, o mercado de consumo não era tão forte, e eles começaram por fazer uma loja em Xangai, num centro comercial muito sofisticado, para mostrarem o seu posicionamento de alta qualidade, porque só um número muito pequeno, porcentagem muito pequena de pessoas na China tem poder de compra para produtos importados. E, portanto, esse segmento tem que ser tratado sempre quase como se fosse de luxo, ou mastiche, que é o chamado luxo massificado. Portanto, a Zara fez exatamente isso. Começou em Xangai, num centro de grande prestígio. E o que é que fazia em Xangai, além da loja? Tinha uma espécie de um armazém, onde fazia as etiquetas, as embalagens, etc. Estava a investir. Para a China, ela era o investidor. E, portanto, passou a ser uma empresa registrada na China, passou a ter uma proteção local. Não era um exportador que punha lá os produtos e não fazia mais nada. Acrescentava valor. E isto não é assim tão complicado, não é assim tão dispendioso, mas era algo que as empresas portuguesas tinham alguma dificuldade. Agora estão mais à vontade no mundo internacional e espera-se que possam ir por esses caminhos. Álvaro Rosa, como é que as empresas portuguesas podem chegar ao mercado chinês, na sua perspectiva? Estão a chegar, desde carne de porco, vinho e por aí fora. Eu acho que mas o parceiro Portugal local mudou não muito. É essencial? Ainda é, por causa da necessidade de adaptação do produto ao mercado. Mas hoje nós temos empresas globais, não é? Basta pensar que... Sobretudo no mundo digital, digamos assim, na nova economia digital. Sim, nós vemos no calçado, Fly London, as Josefinas, são empresas pequenas do norte do país que estão no mundo. Portanto, ou seja, hoje tem uma atitude para a introdução que não é igual a 1980, como a professora Fernanda já estava a falar. Portanto, hoje, Portugal, se quiser a China, hoje a distância não conta. E o dinheiro também não conta. Há sempre dinheiro e há sempre parceiro na China para o fazer. O importante é ter alguma audácia, alguma vontade, e acho que está a cada vez ter mais. Portanto, e isto vai acontecer cada vez mais. Eu posso acrescentar aí uma coisa muito interessante. O que estávamos a falar de parceiro local, depende. Tem que se analisar a situação caso a caso e não é obrigatório ter uma joint venture. Essa história da joint venture já passou para trás há muitos anos. Agora, tem que trabalhar com a população local. Agora, o que eu ia dizer que é interessante é que essa operação de Xangai, da Zara, durante muitos anos esteve à frente uma senhora portuguesa de Braga. Portanto, isto quer dizer que nós temos talento, que nós temos, de certa forma, uma relação com este mundo que pode ser aproveitado para as nossas empresas. Mas é um contexto muito diferente daquilo que a minha empresa portuguesa está habituada, Álvaro Rosa. Imagino, maneiras de trabalhar, a cultura de trabalho, a organização do trabalho é muito diferente daquilo que estamos habituados e pode até chocar, se calhar, não? Hoje a juventude já não pensa assim. A juventude, isso é muito mais fácil. A adaptação cultural é mais difícil para a geração anterior do que na geração mais nova. Nós sabemos, há muitos arquitetos portugueses trabalhando na China, muitos mesmo em Xangai, em Cantão, em Pequim, muitos arquitetos portugueses. Consta-se que há mais de 30 treinadores portugueses na China, portanto, ou seja, a juventude não tem medo da adaptação cultural. Está a haver alguma área estratégica essencial, daquelas que saltam aos seus olhos sobre uma oportunidade de ouro que tem que ser aproveitada? É na área da tecnologia e informação.
Como a Critical Software está a trabalhar para a NASA, a China tem os melhores exemplos de inteligência artificial. Portanto, é aí que devemos apostar. Portanto, e nós temos muito bons engenheiros de sistemas de informação. A mesma questão para si, e gostava só que me explicasse a questão da dificuldade do mercado. Falou que o mercado é muito difícil na China. Sim, o mercado é muito difícil. Olha, temos que, para já, não podemos falar no mercado em geral. Temos que falar, sobretudo, do mercado urbano, e temos que ver qual é o segmento que tem maior poder de compra neste momento e que é mais fácil de aceder. São os millennials. Os millennials são 22% da população chinesa, são os que têm maiores rendimentos per capita, são os mais viajados, são os mais educados e, portanto, esse deve ser o nosso target. E eles têm exigências mais globalizadas, portanto, é mais fácil fazer uma oferta do que para uma população mais empobrecida ou mais velha, que ainda exige muito a relação cultural, portanto, a adaptação àquilo que estavam habituados. Além disso, essa população não só tem menos rendimento, como não tem hábitos de consumo como a geração do milénio. Portanto, primeiro que temos que ver qual é o segmento para onde queremos ir. E depois temos que nos posicionar sempre, como eu estava a dizer há pouco, com produtos sofisticados e de qualidade tecnológica, de design. Portanto, temos que fazer uma aproximação no posicionamento. E isto é fundamental. Se depois quisermos entrar no grande mercado, já lá estamos, já somos uma referência. Mas não temos capacidade para ir ao grande mercado? Nós temos capacidade, porque a primeira coisa que nós temos sempre como obstáculo é que não temos capacidade. Mas a capacidade, o que é? Capacidade, quer dizer, é responder à procura. E um músculo de capital e financeiro. Claro, se eu tiver procura, se eu tiver o produto certo, se eu tiver o modelo e o conceito de negócio certo, eu não preciso fazer tudo em Braga. Eu posso fazer uma parte em Braga, por exemplo, o produto de mais alta qualidade, e posso fazer produtos até que eu depois faço um downgrade e começo a fazer produtos até com marcas locais. E posso produzi-los na China, ou no Paquistão, ou no Vietnã. Eu tenho é que ter o cliente, eu tenho é que fidelizar o cliente. A partir daí, eu vou escolher o sítio onde vou fazer as diversas partes do produto. Posso acabar aqui, fazer uma parte lá. Portanto, é chamada de cadeia de valor global. É hoje em dia a palavra-chave na estratégia de qualquer empresa. E os bons empresários sabem muito bem como é que a vão gerir. É preciso ter o cliente. Portanto, é por aí que nós temos que realmente pensar. Não é que não conseguimos, não temos capacidade, porque senão não vale a pena sair aqui do sítio onde estamos. Mas lá vai pagar salários mais baixos, em alguns casos, de trabalho? Em alguns casos, porque se quiser, por exemplo, um engenheiro especializado ou um economista, ganha tanto ou mais do que em Portugal. Portanto, essa ideia também do mais baixo depende. Se não for qualificado... Sim, e também tem que ver onde é que ele está. Já não está em Xangai, nem em Pequim, nem em Cantão. Ele já está nas tais províncias mais pobres, mais para o interior. Que há aí, digamos, um foco a crescer de oportunidades. Existe aí também um foco de dificuldades, porque é muito mais difícil trabalhar nessas áreas menos ocidentalizadas, porque, obviamente, a relação com os operários, com os fornecedores locais, etc., é mais difícil. E aí o desafio é mais de infraestruturas nessas zonas? Não, é tudo. Não? Eu penso assim, a China não... É difícil se nós não conhecermos, né? Ou seja, costuma-se dizer que os chineses não fazem negócio com pessoas que não conhecem. Portanto, se nós conseguirmos perceber isso e conhecer a China, ter alguma paciência para os conhecer, qualquer lado é bom, mesmo que seja o sítio mais remoto. Não vejo que seja um impedimento, porque hoje toda a China vê mesmo a televisão, portanto, ou seja, não está no centro de uma cidade grande, não se vê que não tem o mesmo pensamento que as pessoas vivem na zona urbana. Mas há uma parte cultural que não se muda, como acabei de dizer, eles só fazem negócio com quem conhece. Portanto, nós temos que adaptar a esta maneira de pensar, ou seja, tem que ir à China, tem que ficar lá, tem que conhecer para criar seja o que for. Continuo a defender Portugal não pode vender produtos baratos, como a Fernanda Miguel também acabou de dizer. Portanto, e o futuro está na tecnologia. A tecnologia pode ser em cooperação. Portanto, e nós somos muito bons nessas áreas, é aí que nós podemos entrar e ter uma posição e ter um negócio diferente no futuro. Estamos a terminar o nosso programa, vamos ouvindo a música de Mário Lajinha, do genérico original deste programa, e é sempre nesta altura, no final, que peço algumas sugestões a quem recebemos aqui no programa sobre o tema que estamos aqui a falar. Fernando Ilhéu, quer sugerir-nos algo aos nossos ouvintes sobre a China, Portugal? O que é que quer sugerir?
Sim, eu gostaria, falou-se muito pouco, não houve tempo para falarmos da importância desta iniciativa Uma Faixa e uma Rota para Portugal e para as empresas portuguesas, e eu iria sugerir 2 livros que têm a ver com essa temática. A China e a revitalização das antigas rotas da seda, um novo vetor de comércio mundial, e o New Silk Road, do Peter Frankopan. O primeiro é um livro editado, coordenado por mim e para a arquiteta Leonor Janeiro, e editado pelo Instituto Internacional de Macau e pela Associação Amigos da Nova Rota da Seda. E o New Silk Road é um livro fantástico que nos aponta para não só o que se passou no passado à volta destas rotas da seda, como também aquilo que se perspectiva para o futuro nesta ligação entre os povos. Álvaro Rosa. Encontrar-se muito mais pelas pessoas. Há um filme muito interessante que não passa no circuito comercial, mas está em clubes de vídeo, que é Crazy Rich Asian. É um filme sobre um casamento impossível de uma chinesa americana em Singapura, mas esse singapurense também é de ascendência chinesa. Vale a pena perceber como é que eles se comportam, o que é que eles apreciam e como é que a juventude vê. Há um livro muito interessante publicado pela City University of Hong Kong, que é 5,000 Years of History and Civilization, 5.000 anos de história e civilização da China. É um livro, não é um livro diferente de outros livros de história, é um livro que encontra passagens de reis, de imperadores, de relações com as concubinas, etc. Portanto, ou seja, para além da história, tem história da história e traz a filosofia chinesa. Portanto, é uma boa forma de aprender sobre a China. Muito obrigado pelas vossas sugestões. Álvaro Rosa e Fernando Ilhéu foram os nossos convidados. Falámos aqui de Portugal, da China, da Europa e muito mais a falar de um tema de um país tão vasto, sobretudo como é a China. Para ouvir de novo, se algo sugeriu uma pesquisa adicional, pode consultar plataformas digitais onde este programa estará em podcast, como é habitual, para além da sua transmissão semanal às 9h30 da manhã de sábado. É um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O Da Capa à Contra Capa regressa na próxima semana, esta semana de novo e como é habitual com Carlos Alberto Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão.